Olá, pessoal. Então, vamos agora fechar, né, o nosso último padrão modal aqui, que é o padrão modal de aprendizagem, né? Então, eu começo aqui com o nosso fluxograma para lembrar aqui onde a gente está nas linhas pontilhadas. A gente está vendo, então, quais são os fatores que podem influenciar na forma como esse organismo reage aos estímulos, ou seja, as mudanças internas e externas, que leva ele a modificar o seu estado corporal em reação a esses estímulos com o intuito de adaptação, né? Então a gente chega no nosso momento final, que são os tipos de aprendizagem, né? Então lembrando que o comportamento ele vai ser formado desses dois componentes, né? Tanto do componente instintivo, que vai ser formado tanto por instinto quanto por reflexo, né? Lembrando que o reflexo ele é muito mais simples, né? Não passa pelo sistema nervoso central, e o aprendizado, né? Então não existe um mais importante que o outro, ele é uma combinação desses dois. Obviamente que algumas espécies possuem mais aprendizado, como é o nosso caso, ou dos mamíferos superiores, do que outras, mas em todos os animais a gente vai precisar desses dois componentes, né? Então, mesmo no gato, no leão, o comportamento de caça ele possui comportamentos instintivos, como, por exemplo, a forma como ele vai se aproximar, a mordida na jugular, mas ele vai ter que adaptar a diferentes tipos de presa. O canto das aves, ela também tem um componente instintivo forte que identifica as espécies, mas a gente também tem ali uma adaptação regional, né? A gente já se sabe, né, que tem esses sotaques, né? Então o aprendizado ele vai ser então definido como uma mudança adaptativa no comportamento em resultado da experiência, né? Então os indivíduos eles podem testar formas diferentes de como reagir àquele estímulo diferente e ela pode, inclusive, passar isso, né, para outros indivíduos da espécie que aprendem com ela como reagir, né? Ela vai ter a necessidade de ter um sistema nervoso central altamente desenvolvido, porque todo o processo de aprendizado ele vai precisar e é condição sine qua non de um lugar para armazenar essa experiência, né? Ele vai ser mais ou menos permanente porque ele vai ter que ter o componente de memória, ele vai ter que ter o comportamento de fixação, ele vai ser importante, vai depender também do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento desse indivíduo e do feedback ambiental. Então, o processo de memorização é muito complexo, ele vai envolver diferentes mecanismos neurofisiológicos, né? Tanto da comunicação química quanto elétrica do sistema nervoso central. Então, é condição para haver aprendizado, existe memória. E a gente tem dois tipos de memória. A gente tem uma memória de curto prazo, que são alterações temporárias, que ocorre isso na natureza elétrica do cérebro, e elas só se tornarão permanentes caso haja uma modificação bioquímica na conexão desses neurônios e se faça esses novos arranjos para que esses caminhos, né, essas novas possibilidades, elas sejam acessadas, né? Então, lembrando que, por exemplo, insetos, né, aracnídeos, eles possuem uma memória, mas uma memória de muito curto prazo, uma memória que dura ali 12 horas, né? Se ela não for reforçada, ele esquece aquilo, né? Então, ele vai ter essa medida, né? Ela vai ser formada, então, tanto pela recordação quanto pelo reconhecimento, né? Então, são processos diferentes para ele medir o que ele aprendeu. Então, o aprendizado, ele vem a partir de um estímulo novo, né? Sempre através de um estímulo novo que entra pelo receptor sensorial, vai até o cérebro, que vai no seu banco de dados e que, como ele é um estímulo novo, ele não sabe ainda como reagir. Ele usa, então, propõe uma combinação de padrões e caso essa vai precisar memorizar qual foi a estratégia que ele usou para esse novo estímulo. Quando esse novo estímulo ele é reapresentado, caso ele vai ter que ir nesse banco, né, de memórias, né? Então esse estímulo agora eu criei essa combinação. Caso essa combinação não tenha dado certo, ele vai tentar uma nova combinação, né? Então ele vê o que ele fez, não deu certo, avalia que não deu certo, propõe uma nova combinação. Se deu certo, ele repete e cada vez que ele repete, ele vai forçando cada vez mais essa forma, essa nova, né, forma de responder a esse estímulo. Existem 6 tipos de aprendizado, né?
nós humanos, dentre todos os animais, somos o que temos mais os 6, que é o aprendizado por compreensão. No entanto, a gente tem todos os outros também, né? Então, dependendo da espécie do animal, da complexidade do sistema nervoso, ele vai poder ter mais um ou outro, né? Então, a gente tem a habituação, os 2 tipos de reflexo, né? Reflexo que é o condicionamento clássico, e a gente tem o operante, o aprendizado latente e a estampagem, também chamada de imprint, né? Então, aqui tem uma síntese, né, do que é cada um deles. Eu vou passar eles aqui, repassar eles com vocês, mas a síntese ela está aqui, tá? A habituação, ela é a resposta a um estímulo que depende da frequência, né? Na verdade, ele não aprende nada, que é o mais simples de todos, né? Então, ele não aprende um comportamento, ele deixa de reagir a um estímulo. Essa aqui é o princípio da habituação, tá? Por isso que ele é o mais simples, foi o primeiro que apareceu, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do espantalho, que é o mais conhecido, né? Então, a ideia do espantalho, no primeiro momento, é que ele simule a presença do ser humano e espante as aves. Só que, com o tempo, as aves vão percebendo que ele não reage, né, a elas. Então, elas deixam de reagir à presença deles como algo perigoso e, em algum tempo, ela já está fazendo ele de poleiro, né? Então, um peixe, quando eu coloco o espelho para ele na primeira vez, ele vai reagir como se fosse um intruso, mas esse intruso não vai reagir, né? Não vai ter nenhuma consequência, nem boa nem ruim, então simplesmente ele deixa de responder. Então são vários exemplos, né? Outro muito comum é o barulho de um trovão, por exemplo, com um gatinho. Então a primeira vez que ele ouve, ele sai correndo desesperado, na segunda ele já sai correndo mais devagar, na terceira ele só olha na direção do trovão, até que chega um momento ele deixa de reagir àquilo. Por quê? Porque a reação gasta energia e aquele estímulo não está trazendo nada de bom nem nada de ruim. Então simplesmente ele deixa de reagir, tá? Então, o animal aprende a não reagir desde que o estímulo não seja acompanhado de consequências desagradáveis ou agradáveis, né? Não é uma adaptação sensorial, bom frisar isso, ela ocorre no sistema nervoso central e não implica em aquisição de respostas novas, apenas de perder respostas velhas, tá? Quando a gente vai avaliar, tem que tomar muito cuidado para ver se ele não é motivação, né? Se não é aquela questão motivacional que a gente viu ali no instinto, ou se não é fadiga, né? Porque na natureza é muito importante a habituação, porque ele vai ajustando. O filhotinho, ele não sabe o que é perigoso, o que não é, o que é bom, o que não é. Ele reage a tudo. Mas com o tempo ele vai filtrando o que é importante ou o que não é. Por isso é muito forte esse processo de habituação dos filhotes. E o objetivo aqui é evitar desperdício de tempo com estímulo que não tem importância, simplesmente isso. O condicionamento já é o contrário da habituação, né? Ele também é muito comum nos animais, muito comum na gente, né? O condicionamento ele é o contrário. Então, se um estímulo traz algo de bom ou traz algo de ruim, eu vou guardar ele na minha memória e vou. Porque quando o estímulo que traz algo de ruim vier, eu vou deixar de reagir a ele, mas eu preciso lembrar dele. E quando aquele estímulo que vier acompanhado de uma coisa boa aparecer, eu vou reforçar ele, né? Então eu reforço o que traz consequências boas e eu deixo de reagir aos que traz consequências ruins, né? Então ele vai ter algum tipo de punição ou algum tipo de recompensa associado, e ele depende dessa repetição, né? Então é o que acontece na natureza o tempo todo, com comportamento de predador e presa, com a relação com os experimentos, como, por exemplo, os clássicos estudos de Pavlov, que se usa hoje no treinamento, no adestramento de animais, e que está relacionados com comportamentos nossos também, como, por exemplo, num cassino, né? Existem 2 tipos de reflexo condicionado, também chamado de comportamento condicionado, que é o RC, reflexo condicionado do tipo 1, que é também chamado de clássico, também chamado de respondente, né? Que é os estudos relacionados com Pavlov. Nesse caso, os animais eles aprendem a responder a um estímulo que antes era neutro, né? Então, o estímulo não tinha nada a ver na história dele, mas a partir do momento que esse estímulo vem algo de bom, algo de ruim, então ele aprende a reagir a ele, né? Então, os cães de Pavlov, ele tocava uma sineta e dava carne, tocava uma sineta e dava carne, tocava uma sineta e dava carne.
Com o tempo, o que aconteceu? O corpo começou a associar a sineta com comer, então mesmo na ausência de carne, tocava a sineta, o bicho já começava a salivar, né? Então ele passa a reagir a esse estímulo novo. O condicionamento operante é também conhecido como ensaio e erro, né? Agora, aqui é o contrário, lá o estímulo vem primeiro e depois vem a resposta, né? Aqui é o contrário. Ele vai estar motivado, o bicho precisa estar motivado por algum interesse, e ele, por ensaio e erro, por uma tentativa, ele descobre se é bom ou não fazer aquilo. Então, por exemplo, o bicho está com muita fome, ele não sabe aonde procurar comida, de repente ele vira uma pedra e embaixo dessa pedra tem alimento, ele aprende que embaixo dessa pedra tem alimento. Mas o que motivou ele a procurar o alimento foi a fome, né? Então, foi algo que veio da iniciativa dele, então o estímulo ele veio depois, né? É o princípio da caixinha de Skinner, né? Então, a caixinha de Skinner, o bichinho também, ele tá com fome ou tá com sede, se coloca ele na caixinha e, ao acaso, ele descobre que apertando a barrinha vai sair comida ou vai sair água e ele aprende isso, né? E é também o princípio da brincadeira que ocorre em mamíferos e aves jovens, né? Que é o que vai aprimorando o comportamento deles mais para o adulto, né? Então, o animal ele aprende a eliminar os comportamentos que não são premiados ou que estão relacionados com uma punição e aumenta a frequência daqueles que dão recompensa, né? Então, obviamente, né, o ambiente ele vai sendo modificado, vai trazendo consequências, ele vai agindo sobre ele e, né, alterando essa probabilidade aqui de ter algo ruim, né? Então, é lógico, para ocorrer o condicionamento existem condições, ele é muito estudado pela psicologia experimental para se entender como que ocorre o aprendizado em humanos, é a base do nosso aprendizado, né? Então ele vai precisar ter uma coexistência no tempo, ocorrer várias vezes, né? O agente indiferente antes do incondicionado, né? Então ele vai ter que ter o estímulo, né? Qual estímulo vem depois, outros estímulos não podem estar juntos para não confundir, ele vai ter que ser reforçado periodicamente, senão ele é esquecido, né? Então tem tudo isso, né? E aí a gente vai ter uma série de respostas condicionadas, físicas, né, motoras, com a fisiologia também, né? Então, quem trabalhou fortemente aqui e que dá a base para a compreensão desses comportamentos foi o Pavlov, né? Então, repetição, ele vai se aprimorando com a repetição, né? Então, quanto maior o reforço, mais ele vai ficando aprimorado. E existem dois processos muito interessantes nesse processo, que é a generalização e a discriminação, né? A generalização é quando ele tem uma capacidade sensorial de generalizar, então ele engloba, né, princípios gerais que englobam diferentes tipos de comportamento e diferentes reações, e uma mesma reação para diferentes estímulos de uma forma geral, ou ele consegue discriminar, né? Ele consegue ter um refinamento e ver que naquele momento é importante ele discriminar. Um exemplo bobo, japonês é tudo igual, né? Então aquela coisa, né? Japonês tudo igual, ele tem um princípio muito interessante que é a discriminação, que é a generalização do inimigo, né? Então isso ocorre muito, né, nas espécies. Então o que é meu inimigo eu generalizo, porque eu não tenho que ficar vendo detalhes específicos em cada um deles. Eu tenho que entender que é diferente de mim e é inimigo. Agora, eu preciso discriminar dentro do meu grupo aquele que é mais meu amigo, aquele que é menos meu amigo. Então, são processos de generalização e discriminação. O reforço, né? Então, ele vai reagir àqueles, né, a estímulos que têm esse comportamento, e o extinção. Né? Se você deixa de premiar, ele acaba esquecendo. O imprint foi um tipo de aprendizado identificado pelo Lawrence, que é o pai da etologia, né? Em que ele percebeu que existiam alguns períodos da vida em que os animais estavam mais aptos a aprender determinados comportamentos, né? Ele estudou bastante os gansos, né? E as aves que nidificam no chão
em que as fêmeas elas são assim muito monocromáticas, né? Elas precisam de algum mecanismo para aprender a reconhecer a mãe e automaticamente a fêmea da espécie, né? Então eles precisam ser bem refinados nisso. Então logo quando o filhotinho nasce, ele passa por um momento ali em que o primeiro indivíduo que ele vê se movimentando, ele fixa como sendo a mãe dele. E o Lawrence fez vários experimentos em que ele usava assim, colocava o filhotinho e o filhotinho via ele nascendo e acabava associando ele à mãe e seguindo ele, né? Então, lógico, né? Tô usando a mãe, mas outros animais fazem print com outros aspectos do ambiente. Esse comportamento, tipo de aprendizado também é chamado de estampagem, mas ele não pegou muito esse nome, a gente usa mais o imprint mesmo, né? E aqui tem uma foto do Lawrence com os gancinhos seguindo eles, né? Mas em humanos a gente também tem, né? Ele é bastante comum em aves, bastante comum em outros animais, mas a criança humana, por exemplo, ela também tem um período de maior sensibilidade entre os 18 e 36 meses de idade, que seria mais ou menos entre 2 anos, 4 anos de idade, né? Em que ela está mais sensíveis a que esses comportamentos relacionados com vínculos sociais, ligações sociais, sejam desenvolvidos, né? Por isso que é o momento quando ela começa a falar, começa a conceituar de fato aqui, né? Lógico, né? Espécies com infância longa, como a gente tem como remodelar isso mais tarde. A aprendizagem latente é quando parece que está faltando um reforço imediato, né? Então, por exemplo, o comportamento exploratório de um ambiente, né? Então, o bicho entra no ambiente novo, ele não está com fome, não está com sede, não está com nenhuma motivação, ele está apenas reconhecendo esse ambiente, fazendo um mapeamento para usar isso mais tarde. Por isso que é um aprendizado latente, né? Ele fica guardado, mais tarde ele vai utilizar. E o último tipo de aprendizagem, que é chamado por insight, ou também por compreensão, ela é muito forte na gente, embora a gente tenha todos os outros. Ela vai depender muito do sistema nervoso, da capacidade perceptiva, mas principalmente da relação entre diferentes percepções, da relação entre o que ele vê e a memória dele. Então, ela vai precisar de um sistema nervoso mais elaborado. A gente tem alguns experimentos com primatas, né? Por exemplo, o macaco que entende que se ele bater essa pedra na castanha, ele vai conseguir quebrá-la, né? Ou o experimento em que você se empilha uma banana alta, que ele não consegue alcançar, e ele compreende que se ele colocar uma caixa, subir na caixa, pegar uma vara, ele consegue alcançar essa banana. Não é ensaio e erro, né? Então, o imprint ele é algo que acontece dentro da mente do bicho, é como se ele fizesse uma experimentação. Então, ele tem que resolver um problema, ele não vai resolvendo de imediato apenas como uma reação. Ele, na sua mente, ele pega as memórias antigas e ele pega o que ele está percebendo do ambiente, ele faz virtualmente uma resposta e daí ele operacionaliza, né? Então, a gente tem dentro de primatas, né, superiores, uma série de exemplos, né, a utilização de varetas para tirar cupim do cupinzeiro, jogar varas como sendo projéteis, a macaca fuscata que começou a lavar a batata na água e os outros aprenderam, isso foi passando de geração em geração, e a própria linguagem dos sinais que é utilizada com alguns primatas para comunicação, tem também com cães agora, né? Então, a gente tem, aqui são alguns vídeos, vai lá aqui. Então, no aprendizado por insight, ele é chamado por insight, é como se ela é a forma mais refinada de aprendizado, porque a solução é como se ela viesse num clique, né, num estalo, depois de alguns momentos de concentração. Então, ele vai ser pensado e experimentado no cérebro. Então, ele vai ter que ter uma habilidade, como eu tinha dito para vocês, de combinar duas ou mais experiências para formar uma nova experiência, né? O que demanda raciocínio, né? Nada mais que isso, né? E a gente vai ter o componente de inteligência, né? Inteligência ele vai ser definido, então, como uma capacidade de resolver problemas, né? E ela vem junto com uma rapidez, né? Então, ela demanda essa velocidade em que o animal vai perceber o que deve ser feito para poder resolver esse problema de uma maneira mais eficiente, né? O teste de labirinto é o teste mais feito, né, com inúmeros animais, de formigas a ratos,
E os testes que são feitos com chimpanzés adultos equivalem a uma criança de 2 anos, né, com relação à inteligência. Então, a inteligência ela vai permitir essa capacidade de equilíbrio, né, entre a generalização e a discriminação, que eu tinha dito para vocês, e aprender não apenas o problema, mas o princípio que gera esse problema, e aí ele consegue aumentar a velocidade da resposta, né? E aí isso gera, então, o que a gente chama de inteligência. E lembrando que em humanos, antigamente se achava que se classificava a inteligência apenas como sendo a inteligência lógica, matemática, né? Tanto os testes de QI eram muito relacionados com isso, mas a gente tem tem outros, né? Tantos outros tipos de inteligência, né? Então, inteligência, ela é por área, né? Ela não é global. Então, existem pessoas com capacidades linguísticas muito maiores que a musical, espacial, visual, sinestésico, física, interpessoal, intrapessoal. A gente tem até a inteligência biológica hoje, né? Como sendo um tipo de inteligência também.